dia 28 de junho. E a senhora? Eu tenho 65, já vou completar 66. Seu nome? Martina Rau e Medeiros. Há quantos anos o senhor vive aqui na região de Santa Cecília? Eu cheguei aqui com 22 anos, com 80. A Santa Cecília, naquela época, quando o senhor veio para cá, há quase 60 anos atrás? Quando eu cheguei aqui, todo mundo era cavalo. Para fazer, o pessoal, como diz aí o negócio, fazer o rancho era em Videira, o Rio das Antas. Então, Caçador. Nós fazíamos em Videira. Então tudo era cavalo, um pinhalão em Buial aqui que era uma beleza. Toda fazendeirada, dia de casamento era, às vezes reunia 200 cavaleiros. Naquele tempo não tinha carro, era tudo a cavalo. Do passado de Santa Cecília, seu Zezinho? Quando eu vim aqui para Santa Cecília, eu vim morar na casa de um tio meu para dar aula. Eu dei aula particular 3 anos. Então tinha a família Rau, que é minha esposa era uma das minhas alunas, e tinha a família do falecido João Martim, João Martim de Souza. Família do Luciano Caetano. Do Bernardino Belli. Então toda essa foram meus alunos particulares. E tinha a família do Teodorinho Meirelles também, que eu dei aula lá para um ano, mas particular. Como é que eram essas aulas particulares, seu Zezinho? Era paga pelos pais. E era na casa mesmo? Era na casa. Eu tinha uma casa lá do seu falecido Domingo Coelho. Então ali tinha uma sala, eu dava aula naquela parte, naquela sala. A gente chegava às 8 horas na aula e ia até 3 horas, só levava um lanchinho para comer lá pelo meio-dia. E de lá a gente voltava às 3 horas. E dentro da sala de aula tinha as carteiras, eram todas viradas para a parede. O professor não adotava que as meninas ficassem junto com os guris, então os guris virados para um lado da parede e as meninas para o outro, né? Ali a gente só estudava e escrevia na lousa. Quando começava era na lousa, depois, aí chegava um tempo, começamos a pegar os cadernos, escrever, era molhadinha a pena, chamava-se pena, e então molhava ali no tinteiro e escrevia. Esses eram os mais adiantados, já iam fazendo logo, e os outros ainda ficavam na lousa. Lembra do passado de Santa Cecília, talvez da política? Aqui quando eu cheguei, a política era muito forte, a UDN. E tinha o Marciliano Fernandes e Dorvalino Furtado, que era do PSD. Então, aí eu fiquei com eles, né, daquele lado. Aí quando passou a município, que nós pertencia a Curitibanos, passou aqui a município, o primeiro prefeito provisório foi Antônio Grande, depois Orestes Souza. E no governo do Orestes Souza eu fui o presidente da Câmara, eu era vereador. Assumi umas 5, 6 ou mais vezes a prefeitura, porque não havia vice naquele tempo. O prefeito Sérgio tirava, fazia uma viagem, então quem assumia era o presidente da Câmara. Então eu fui, muitas vezes, o prefeito eleito tinha fazenda no Mato Grosso, ia para lá e eu assumi. Aí eu ficava dirigindo. E no segundo, me jogaram a candidato e eu entrei na luta e ganhei também, né? Ganhei, aí eu reuni a turma da UDN, uma parte do PSD, e eu venci com a turma, né? Então aí ficou, depois da minha gestão, voltou o Orestes Souza, ganhou novamente, segunda vez, foi ele o prefeito. Depois entrou o senhor Adolfo Correia. Seu Zezinho, qual foi o período que o senhor foi prefeito aqui de Santa Cecília? Foi em 1964 até 69. 64 até 69.
A prefeitura, a época que o senhor foi prefeito? Quando eu assumi a prefeitura, era numa casinha alugada, casinha de madeira, muito simples, muito modesta. Então daí eu aluguei outra casa, mas também modesta, mas tinha mais conforto. Então a gente era uma dificuldade tremenda, porque não tinha nada, né? Não tinha, aí eu comecei a comprar máquina. Para poder, comprei 2 tratores, comprei uma patrola, comprei carregadeira, comprei caçamba, comprei caminhoneta para... Então, aquilo tudo foi na minha gestão, né? E com dificuldade, a gente fazia as grandes economias para poder comprar uma máquina que a arrecadação era muito pequena. E o povo, aqui havia só imposto territorial, que é do fazendeiro, que já pagava pouco, né? Então era muita dificuldade. E a gente vivia lá em Florianópolis, naquele tempo, naquela secretaria, a pedir ajuda para o governo, mas olha, era quase uma espécie de pedir esmola, porque caía uma porção de vezes que não conseguia nada. O senhor lembra quem era o governador na época que o senhor foi prefeito? Foi o governador Celso Ramos, foi o que mandou me nomear aqui como candidato a prefeito. Fui muito apoiado por ele, daí por o Ivo Silveira. Aí eu consegui com eles muita máquina que eu abria essa rua, as máquinas do DR, porque eu era do mesmo lado, né? Então eles me protegeram muito com máquina, para eu poder fazer a administração que fiz. Como é que era? Era muito precário. Aqui era tudo ligado na prefeitura. A prefeitura também não tinha grandes condições. Mas eu tinha a caminhoneta da prefeitura, era a ambulância de levar doente para Florianópolis, para Curitiba, para todo lado, o carro do prefeito, porque não tinha outro. Então era uma dificuldade, né? Atender um povo onde não havia médico. Daí eu consegui de vir. O primeiro médico aqui parece que foi o doutor Mariano. Doutor Mariano, e daí veio, como é o nome daquele outro? Doutor Domingos, não era antes do Mariano? Aquele grande. Então ali era muito sacrifício, porque a gente não tinha uma enfermaria, não tinha um posto de saúde. Aí eu criei a farmácia do César, e então aquela dona Elza que cuidava aquele, como era o enfermeiro? O Lauro? É o que atendia esse pessoal. O senhor lembra o sobrenome dele, seu Zezinho, da dona Elza e do seu Lauro? Lauro Baltazar de Souza. Elza Rodrigues de Souza. É. Então eu conseguia na Secretaria de Saúde lá os remédios traziam, eles distribuíam, aplicavam, e daí veio para os médicos, né? Mas tudo era título precário, porque a gente não tinha condições. O senhor lembra, seu Zezinho e dona Marta, qual foi assim na parte de juiz e promotor, quais foram os primeiros que aqui estiveram? O doutor Valdomiro Simões. E promotor o doutor Nilo Bastos. E eles lembram mais ou menos que época eles vieram para cá? Em 66. 66. Depois de julho de 66, eles estavam aqui. A marca foi um problema, porque quando houve uma reunião de prefeito, do primeiro prefeito Horácio Souza, em Lebon Regis com outro, e o René Frei. Então o Horácio não apareceu, eles marcaram a comarca para Lebon Regis. Quando foi para instalar a comarca, eu discordei. Discordei e disse que não concordava, e aí comecei um levantamento socioeconômico para mostrar que nós tínhamos mais condições, que tinha um asfalto aqui que não havia uma ligação de Santa Cecília para Lebon Regis. Aí comecei uma luta, a guerra entre Lebon Regis e Santa Cecília, porque Lebon Regis já era a comarca, já estava destinado para a comarca. E eu fui provar que a nossa arrecadação era melhor, nós tínhamos condições melhores para um juiz e para um promotor, e que nós tínhamos um território que estava em 5º lugar no estado, Santa Cecília era em território, e que nós tínhamos material, madeira, pinheiro, embuia para industrializar aqui o dobro que Lebon Regis. Então fui provando aquilo, fazendo levantamento e levando para lá. Levei uns quantos meses para mim ganhar
o direito de ter a comarca. Aí fui falar para o desembargador, ele disse, desembargador Pedroso, Alves Pedroso, ele diz, olha, o que der a casa do juiz, do promotor e o fórum, ganha a comarca. Aí eu digo, então mando fazer a proposta para Lebon Reis. Aí fizeram a proposta para Lebon Reis, que não tinham condição de fazer nem a casa do juiz. Eu digo, eu faço. Aí comecei a luta. Fiz as duas casinhas, o fórum, eu peguei o pavilhão lá da igreja e forrei tudo lá e fiz sala de audiência, sala para o promotor, sala para o juiz, sala para os cartórios, tudo funcionava tudo lá no fórum. Aí queimou aquele fórum, acho que foi uma queima criminosa, né, porque tinha muito documento, naquele tempo tinha muita questão de terra, de pinheiro, então a gente não sabe bem como é que foi aquilo, aí queimou as coisas que fizeram este fórum aí. O senhor lembra mais ou menos a época que queimou aquele fórum, seu Zezinho? Não me lembro. Também não me lembro. A vida religiosa aqui. A vida religiosa aqui era católica. Havia os padres que vinham aqui em Santa Cecília e faziam toda essa trajetória aqui até o Timbó Grande, eram os franciscanos, que faziam a cavalo. Sempre a cavalo, de uma casa na outra, porque vinha na igreja aqui, mas o mais era nas casas, né? Eles já tinham como é que se diz, São Cristão, que a cavalinho, eles levavam paçoca na garupa, onde pousava eles tinha o pessoal atendiam, né? Depois da comarca veio os padres. Veio o padre, veio a irmã. Então parece que veio o padre Ildefonso e o padre Martim foram os primeiros que vieram aqui, que é da congregação dos passionistas. Então ficaram aqui, era para ficar provisório, mas como se agradaram a chefia deles, porque aí ficaram aqui na paróquia, e os franciscanos não frequentaram mais, ficou os passionistas. Tivemos um padre muito bom, inteligente, padres que nos ajudou muito na parte da religião católica, né? Muito esclarecido. E depois veio o Cursilho, então foi o padre Antônio, o que mais lutou, que deixou muita gente mais esclarecida sobre o negócio de Cursilho, aprofundou mais a religião. Aí agora vem até agora, tem as catequistas, a gente então foi desenvolvendo cada vez mais.